Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor, com a paz do nosso Deus e Pai, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional para aqueles que estiverem ouvindo, assistindo pelo YouTube. Peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem e ativem a opção de todas no sininho. A palavra de hoje que o Senhor nos deu encontra-se novamente no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. A palavra de hoje está no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos e versículo 7 a seguir. Vamos estar lendo até o versículo 16. Que diz assim a palavra do Senhor: E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Versículo 11. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes, me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era. E diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que naquele mesmo tempo, Herodes ele tinha estendido a mão sobre alguns da igreja para os maltratar ou para matar. E Herodes havia matado à espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram, aquela época, aquele ano, eles estavam, na época, nos dias dos asmos, dos pães asmos. E ele, havendo encerrado Pedro, prendendo Pedro, ele o encerrou na prisão. E botou Pedro sobre 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, para que o povo fizesse de Pedro um espetáculo. Herodes havia matado Tiago, irmão de João, e queria também matar o apóstolo Pedro. Ele fez o mal e gostou daquilo que fez, e viu que o povo também se agradou da morte de Tiago, então ele continuou em fazer o mal, além das outras maldades que ele já tinha feito, de como tomar a esposa do seu irmão,
Aleluia. E muitas outras maldades que Herodes já tinha feito. Acrescentou mais às suas maldades essa de prender o apóstolo Pedro, pensando em apresentar ele para a população, escarnecer dele, em zombar dele e depois o matar. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Esse é o segredo da nossa vitória. Contínua oração. Jesus nos ensinou 2 parábolas acerca disso. De uma mulher que tinha sua causa na mão de um juiz mau, que não temia nem a Deus e nem aos homens. Mas de tanto ela insistir de bater na porta daquele juiz, o juiz falou para essa mulher deixar de me importunar, de tirar minha paz. Eu vou dar causa ganha para ela. E deu causa ganha para a mulher por causa da sua insistência na sua petição para com o juiz. Se o juiz mau, que não temia nem a Deus e nem aos homens, por causa da insistência daquela mulher, deu causa ganha para ela, imagine o nosso Deus, que é bom. Se nós insistirmos com ele e se for da vontade dele, com certeza ele vai fazer por nós. E Jesus também conta outra parábola de um servo que chegou os convidados na sua casa e ele não tinha o que comer. Ele vai até a casa do seu amigo pedir pão e já estavam todos dormindo. E o amigo falou: volte outra hora porque estão todos dormindo. Mas ele insistiu até que o seu amigo deu pão. Jesus disse: assim também é no reino dos céus, para com o reino dos céus, se vocês insistirem em pedir, assim o nosso Pai, que é Deus e que é bondoso, misericordioso, também vos dará. Mas depende da vossa insistência na oração. E ali Pedro encontrava-se preso, mas o versículo 5 vai dizer que a igreja estava reunida em contínua oração por ele, a Deus, pedindo pela libertação de Pedro. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Pedro estava ali como se pode dizer nos dias de hoje, com a prisão reforçada, 2 guardas com ele dentro da prisão, guardas do lado de fora. Até chegar na porta da prisão, havia 4 grupos de guardas que Pedro tinha que passar por eles para poder sair. Mas Deus, quando ele faz. Quando a situação é impossível, é nessa hora que Deus gosta de agir, porque aí não temos dúvida que foi Deus que fez. E no versículo 7 vai dizer: e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Pedro estava ali com guarda reforçada, com prisões, com cadeias. Mas quando o anjo chegou enviado pelo Senhor, as prisões, as cadeias se quebraram. Quando o anjo tocou no lado dele, disse: levanta-te, as prisões na mesma hora caiu. Isso aqui Jesus nos ensina uma lição. Quando a gente se levanta para fazer a vontade do Senhor, as prisões caem por terra. Oh, glória na Baramagamana sobre a cai. Eis que eu vos digo: levanta-te, põe de pé, embaixo na minha presença. Aleluia. Quando nós nos dispõe a fazer a obra, a fazer a vontade de Deus, as prisões, as correntes caem por terra. É automaticamente. No 8 vai dizer que: e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança
Lança as costas a tua capa e segue-me. Que neste versículo o Senhor me deu uma revelação. Quando Deus chamou Moisés ali diante da sarça ardente, Deus falou para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é lugar santo, é terra santa. E já aqui foi o contrário. O anjo disse: pega tuas sandálias, calça as tuas sandálias e segue-me, porque o lugar que tu está é um lugar poluído, é um lugar para pessoa que não é digna, pessoa que praticou crime, atrocidade, maldade. Isso não é lugar para ti, Pedro. Calça as tuas sandálias e não pisa nesse chão imundo, e vem e segue-me. E quando foi para com Moisés, foi o contrário. Deus mandou eles tirar as sandálias, porque ali a terra era santa. E quando é num lugar imundo, porco, o Senhor vai mandar a gente calçar as sandálias, para não ter contato nossos pés com o chão. Aleluia. Lança as costas a tua capa e segue-me. A capa tem muitas interpretações nos contextos bíblicos. A capa podia estar sendo usada de cama naquele lugar. A capa pode ser usada como para amenizar o frio. A capa tinha várias funções, mas naquele momento a capa ali ia servir de lembrança, né? Que Pedro passou por aquela prova, mas Deus entrou lá com seu anjo de forma gloriosa e fez grandes coisas maravilhosas. Primeiro, quebrando as correntes e as cadeias que estavam nas suas mãos e seus pés, e depois abrindo ali aquelas 4 guardas, aquelas 4 portas, e tirando ele sem que nenhum guarda visse ele. Aleluia. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que era alguma visão. Então foi tão glorioso aquilo que Deus fez na vida de Pedro, através também das orações da igreja. Foi tão glorioso que Pedro achava que era uma visão, ele não sabia que era real. Ele achou que ali ele adormeceu e estava vivendo uma visão, ou sendo arrebatado em visão. Mas quando chegou mais na frente, ele viu que era realmente real. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Passaram a primeira e a segunda guarda, e quando chegaram no último portão, o portão se abriu por si mesmo. E ali eles percorreram, aleluia, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, que se lhe abriu por si mesma, e tendo saído percorreram uma rua, e logo se apartou dele o anjo. E aí que ele veio entender que era real, quando o anjo se afastou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperavam. Pedro disse: agora eu sei que é real. O Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e da mão daqueles que queriam escarnecer de mim pela manhã. Porque Pedro foi preso à noite para no outro dia ser entregue na mão do povo. Mas Deus livrou ele da mão de Herodes e livrou da mão do povo também, porque Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Ainda que o homem seja infiel para com Deus, ainda mais se o homem for fiel, aí que Deus é mais fiel ainda para com o homem. E Pedro, considerando isso, foi até a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, ou seja, João Marcos, parceiro de Barnabé na obra do Senhor. Pedro foi até a casa da mãe dele, bateu a porta, e Rode saiu à porta para atendê-lo, mas quando ela ouviu a voz de Pedro, ela ficou tão eufórica, emocionada com aquele milagre que Deus fez, que nem abriu a porta, voltou para anunciar que Pedro estava do lado de fora. Aleluia, glória a Deus. E eles disseram: você está fora de si.
Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Então Deus é maravilhoso, oh glória, sentindo a presença do Senhor aqui. Muitas vezes a gente vai orar, e quando o milagre acontecer, a gente não vai acreditar. Foi assim que aconteceu com a igreja. Orou pela vida de Pedro, mas quando viram Pedro se espantaram, não acreditaram que Deus operou aquele milagre e ouviu a oração deles. Então Deus, ele pega a gente de surpresa. Às vezes a gente ora por anos, talvez a gente ore uma vez só também, e Deus já cumpre. Mas ele responde a nossa oração. Então que a gente venha perseverar na oração. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.